Vou agora passar para uma pergunta um pouco mais provocativa do trabalho junto. Assim, né? Pedro, o seu avô é um conhecido processualista, Pedro Baptista Martins, e aí eu lhe pergunto, que tem um ditado, acho que todos nós conhecemos, que filho de peixe, peixinho é. No seu caso é neto de peixe, peixinho é. Como que você, com esse seu lado processualista, trabalhou ao lado do Carmona, que é um processualista, é um peixe no ditado? Isso eu devia ter feito. Essa pergunta extremamente maliciosa, maldosa, capciosa. Mas eu fico com muita vontade, eu sempre digo, para criticar os processualistas, porque se eu estou criticando, antes de tudo, estou criticando minha família, né? Então, quer dizer, nenhum dos processualistas deve receber isso de uma forma mais virulenta. Mas é bom saber que o meu avô, como processualista, onde ele se redimia, onde ele intelectualmente se satisfazia, era quando ele escreveu o ato ilícito, o abuso de direito na área de direito civil. Ele escreveu uma tese sobre supremacia de direito internacional, ou seja, no campo de direito internacional. Foi ali que ele teve os grandes insights. Tomara que nenhum familiar seu veja este tape. O processo civil foi algo, como o próprio processo civil, adjetivo, né? Foi uma coisa, um meio que ele teve, enfim, de ajudar os processualista, você diz que ele é um adjetivo. Isso é extremamente ofensivo. Seu avô ficaria muito triste ouvir essas coisas todas. Agora, é engraçado que a gente, por falar de arbitragem e processo, tem até um certo desconforto. E, poxa, mas processo, arbitragem parece que está saindo do processo, né? E tem gente que entende isso mesmo, né? Nós tivemos no nosso departamento, na faculdade da Universidade de São Paulo, um professor que ficou tão irritado com a ideia de que uma das linhas de pesquisa do Departamento de Direito Processual fosse meios alternativos de solução de controvérsia, que acabou até se desligando mais cedo do quadro por aposentadoria, antecipou o seu tempo de permanência na universidade, porque não concordava com essa ideia. Agora, é o contrário, eu acho que o conhecimento do processo é extremamente importante para que a arbitragem progrida, para que a gente saiba o que é que não pode fazer na arbitragem, para saber o que é que não pode importar na arbitragem. Os portugueses, por exemplo, estão discutindo uma lei nova de arbitragem, né, que nós estamos presenciando. Eles estão processualizando aquela lei de arbitragem de uma maneira assim, até constrangedora. E nós tivemos a oportunidade, Estão revendo, continuam processualizando. Porque nós tivemos um professor de direito processual, você se lembra bem, que nós ouvimos há 2 anos atrás em Lisboa, e que estava aplicando todos os cânones da intervenção de terceiro na lei de arbitragem. Aquilo ia resultar numa tragédia. Mas eu vi, numa conferência que eu estava lá, eu vi um processualista, um professor importante, respondendo uma pergunta dizendo que o árbitro pode conceder liminares, tutelas de urgência. Mas ele foi tão bombardeado por advogados e por outros professores, que mais pessoal foi por advogados, inclusive advogados representando os escritórios grandes, que ele no final ele começou a mudar de opinião. É engraçado que eles estão discutindo lá coisas que para nós são hoje óbvias, são, enfim, hoje não, sempre foram, né? E eles ainda em Portugal estão discutindo algumas, né? Estão reinventando a roda. Eu estive lá agora em outubro passado e falei, olha, vocês precisam oxigenalizar a lei. Ela precisa de oxigênio, ela precisa ser flexível. Ela não precisa, o judiciário tem que entrar muito mais numa conotação de apoio, né? Lá é de interferência total do judiciário. Para chegar a essas conclusões é preciso estudar processo. Né? Processo que é a matriz de todo o conhecimento, né? Como você sabe. Mas como ele mesmo fala isso, é preciso estudar o processo para afastar o processo. Mas eu não tenho dúvida. E sobrar aquele sumo. Não é para afastar, mas para depurar, para fazer na arbitragem, ou para utilizar na arbitragem o que há de melhor no processo. Porque, é claro, nós temos técnicas de julgamento, técnicas de descoberta da verdade, que são excepcionais. E que às vezes o juiz não pode empregar bem. E que na arbitragem nós podemos. E hoje, nessa reforma do Código de Processo Civil, pelo pouco que eu já vi, já tenho lido, eles já estão importando algumas coisas da arbitragem para dentro do processo civil.